Fala pessoal, mais uma vez é um grande privilégio estar aqui com vocês no CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. E mais uma vez, eu e Dejan, meu fiel escudeiro, estamos aqui para trazer muito conteúdo e muitas dicas para você evoluir e desenvolver o seu negócio. Como sempre, a cada episódio, a cada novo conteúdo que a gente traz, a gente vem se esforçando em trazer pessoas qualificadas, pessoas que se desenvolveram e aprenderam muito. E hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma história de um cara fenômeno que saiu do zero e tem uma empresa hoje que fatura mais de 50 milhões por ano. Mas antes, dá um alô aí, por favor, Dejan. 50 milhões não, é 500 milhões. Nossa, desculpa, gente. É 500 milhões. É outro nível. 50 milhões por verdade. Aqui Mas depois ele vai contar a realidade para nós. Mas hoje o bate-papo realmente é sensacional. Já quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Para mim sempre é um prazer muito grande estar aqui no CNPJ Cast. E, como eu digo, posso deixar de dizer, pega papel e caneta que hoje vai ter muitos insights aí. Não deixa de colocar suas anotações, porque o cara é bom, viu? Que show. Hoje nós vamos aprender muito sobre estratégia, vamos aprender sobre visão de longo prazo, vamos aprender também sobre formas de alavancar e escalar um negócio. Isso tudo que nós vamos aprender hoje é com o nosso querido amigo, o Ney, da QualityCert, um cara que é fenômeno aí, né, Ney? Seja bem-vindo aqui na CNPJ. É a sua primeira vez aqui, né, Ney? Olá, pessoal. Primeiro, agradecer por estar aqui. Eu acho que na posição que a gente está hoje é muito bom quando a gente tem pessoas do mercado contábil que nos convidam. É raro na posição de CEO de uma empresa, principalmente de identificação digital, a gente conseguir estar tão próximo assim com o mercado de contadores, igual a gente consegue. Então, primeiro, agradecer por estar aqui. E sim, é a primeira vez, mas a gente é tão disponível que espero que seja a primeira de muitas vezes, né? Com certeza. A gente sabe que aqui na CNPJ a gente recebe a galera da Quart pelo menos 3 vezes por ano, né? Você sabe disso que você manda eles nos visitar aqui. E, poxa vida, é pessoas queridíssimas, parabéns por toda a estrutura. A gente vai falar muito sobre a empresa, sobre desenvolvimento, mas hoje o que mais brilha nos nossos olhos quando nós escolhemos nossos parceiros, e felizmente os nossos parceiros se tornam nossos amigos, é ver o quanto essas empresas estão olhando para o relacionamento igual a CNPJs olha. A gente estava brincando aqui antes que aquela parte que o cliente não vê não é tão importante quanto a parte que a gente enxerga. E hoje a QualityCert faz a gente enxergar aí toda essa evolução, todo esse crescimento, mas principalmente o cuidado com a gente, com os nossos clientes, que são muitos que nos acompanham hoje, que podem dizer aí quanto veio melhorando o processo de fazer um ciclo certificado digital. Mas obrigado e parabéns por isso, viu, Ney? Eu agradeço. E que bom ouvir isso logo no início, né? É porque nós acreditamos absolutamente no relacionamento. Uma empresa, ela precisa de parceiros para ser mais forte. A caminhada sozinho, além dela não ser muito vitoriosa, ela é muito lenta. E quando a gente tem parceiros e são pessoas que a gente gosta e quer crescer um ao outro, isso muda tudo. Então, quando a gente vê que a gente consegue estar aqui 3 vezes ao ano, mesmo não sendo o Ney, a nossa empresa de alguma forma está contribuindo com a empresa de vocês, isso mostra que o que foi desenhado lá atrás, depois de tantos anos, continua sendo entregue. Eu espero que aperfeiçoando, né? Que show. Porém, antes da gente entrar de fato, né, nesse lado estratégico, nesse lado de visão de longo prazo, nessa estrutura, eu queria que você contasse um pouquinho aí de quem é o Ney, um cara que a gente sabe que é apaixonado pelos resultados, apaixonado por carros, tem filhos maravilhosos, mas eu queria que você contasse um pouquinho aí de quem é o Ney, como que veio toda essa sua trajetória, o pessoal já começar a se identificar aí, e acredito que já vai ter alguns insights nessa primeira fala sua. Maravilha, eu vou passar tanto para a origem de tudo, como passando pela construção também de como a gente chega até aqui, tá? Então, eu sou de Turmalina, que é o interior de Minas Gerais, nasci em Turmalina, em 1983, estou com 40 anos agora, e Vale do Jequitinhonha, e a gente teve uma infância razoável, e a gente saiu de lá para BH para começar do zero. E foi uma infância mais difícil do ponto de vista econômico, então posso dizer que eu fui a criança que os outros tinham algumas coisas e eu não tinha, mas isso nunca me incomodou. Sempre essa ausência ou essa falta do que ter, ela sempre me motivou muito mais a buscar para quando chegasse o meu momento do que ter lamento. A gente veio, minha mãe ficou como empregada doméstica e muito tempo meu pai na luta por um primeiro emprego na cidade, era o momento mais difícil, até que as coisas começaram a encaixar.
Eu lembro que eu ficava com um pouco mais de 8 anos em casa, eu e minha irmã sozinhos, né? Hoje não pode mais fazer isso, mas na época eu podia. E, cara, eu aprendi a cozinhar pra resolver uma série de coisas. E hoje é uma terapia que eu tenho, eu adoro cozinhar, olha que loucura. Então, foi uma infância de aprendizado baseada muitas vezes na necessidade, mas que isso evoluiu até chegar à transição de fase adulta. E na transição de fase adulta, eu comecei a fazer alguns serviços avulsos, lavar um carro, uma outra coisa. E com 16 anos eu juntei essa grana e paguei um curso de office boy no Senac, aqui em Belo Horizonte. E esse curso de office boy, ele tinha um diferencial que era encaminhar para o mercado de trabalho. E aí eu mesmo pagando, juntando, esperando tanto tempo louco para trabalhar, esforcei pra caramba. E o curso acabou num dia. No dia seguinte eu já estava sendo indicado para um trabalho. E foi um escritório de contabilidade no Sagrada Família. E eu entrei lá como boy. E chegando como boy, eu dei muita sorte de ser um escritório pequeno. E por ser pequeno, ele demandava serviço para todo mundo. E a administração, o dono, à época, já era alguém que estava numa fase um pouco mais avançada de idade. E tudo que eu podia aprender e fazer era um alívio para o escritório. Então, eu era o boy que saía correndo para fazer o expediente externo o mais rápido possível, para correr e tentar usar o sistema de DOS, tentar fazer uma guia simples, que aquilo para mim era uma mega de uma evolução. Só que eu sempre... Você com quantos anos, Ney? Isso com 16. Isso com 16. Então, 16 anos foi o meu início lá. E o interessante é que eu sempre tive uma pegada mais comunicativa e empreendedora de negócios. O que eu fiz? Sem perceber, com 16 anos, eu começo a preocupar tanto em trabalhar bem na empresa, como crescê-la. Então, é isso que eu acho. E um conselho para quem está trabalhando agora, desde já mesmo na história, cara, vai com o negócio como se fosse seu. Porque se você vestir a camisa como se fosse sua, uma hora ela acaba virando mesmo. Se você tiver comportamento de dono, uma hora você se torna dono. E eu ia na padaria, e aí eu falava com o dono da padaria, Paulo, contabilidade que eu trabalho, cara, ela tem 2 padarias, os caras só elogiam, vão lá, tão fantástico. Vai conhecer, cara, a gente faz um negócio legal pra você, vai lá conhecer. E aí eu tinha de 18 anos, eu já tinha uns 15 clientes no escritório. E foi um negócio interessante, porque eu ia colocando receita, e na medida que eu ia colocando receita, as coisas também iam acontecendo. Eu ia evoluindo na mesma proporção, né? Então, aí com menos de 18 anos, eu deixei de ser boy, já para estar com posições ativas nos departamentos. E, naturalmente, chegou um momento que não era inevitável que eu não me tornasse sócio. Porque eu já tinha colocado uma quantidade de clientes lá dentro que era muito significativo para a empresa. Na mesma proporção também, a empresa já dependia de mim em várias funções. E aí é onde vem a migração real de colaborador para o empresário contábil. Mas eu nunca parei para me tornar empresário, não teve um marco, né? É comportamental, eu sempre me senti dono. Então, eu acredito muito que aquele que se sente dono se torna dono. Aquele que entrega o tempo todo com a máxima capacidade e potência, ele vai ter resultados extraordinários. Então, isso começou lá atrás dessa forma. E aí, profissionalmente, no meio dessa jornada, houve a graduação de contabilidade, que era inerente ao que eu estava vivendo, e logo em seguida a de direito. Então, hoje, em termos profissionais, eu me autotitulo, né, como empresário, advogado e contador. São 3 áreas onde a gente vem exercendo, é uma parte bem interessante da história, né? Ah, que legal. E eu não sabia, isso pra mim foi novidade também, eu não sabia dessa... de como que foi o início, assim. E você ficou muito tempo nessa sociedade, e como é que foi? Me conta aí como é que... Antes disso, Ney, Sim. acho legal, ótimo essa fala sua, Dejan. Mas essa frase que você trouxe eu vou copiar pra mim, tá? Quem se sente dono, se torna dono. Cara, isso é fantástico. Isso é algo que o mercado como um todo precisa começar a olhar com mais afinco para isso. Porque um cara de 16 anos, né, a galera que está nos acompanhando, sabe o que é o Vale de Jequitinhonha, sabe as dificuldades que talvez você passou ali para essa evolução e chegar numa cidade grande com 16 anos, sem ter nenhum conhecimento. Mas já ter essa visão, a gente vê que dá para as pessoas evoluírem, dá para faturar 500 milhões até os 40 anos, não dá? 50 milhões, 50 milhões, vocês estão aumentando aí. Aí, pô, falei sério, cara. Só o zero. Aí 50 milhões. Legal. Mas é exatamente isso, né? Então, eu nunca distribuí um currículo. Eu nunca fiz um currículo na minha vida.
E porque quando eu comecei, mesmo trabalhando para um terceiro, era o espírito de dono, de crescer a companhia, de crescer junto e focar no resultado. E esse é o ponto, tá? E no meio desse caminho, que foi realmente difícil, cara, minha faculdade que eu estava falando agora, eu paguei. Eu paguei minha faculdade, todas elas. Então, nada foi ganhado, tudo foi conquistado. Conquistado trabalhando bastante, todos os dias, sim. Mas sempre acreditando, sabe? Saber onde quer chegar é um divisor de águas. E o fato de saber onde quer chegar responde a sua pergunta, que é como foi a sociedade, até onde foi a sociedade. E a sociedade, ela começa a ir até um momento onde eu continuo acelerando. E eu falei lá atrás que as pessoas que estavam já eram pessoas com mais vivência. Aí chegou uma hora que quem trabalhou tanto por tantos anos quer um pouco de descanso e menos desafios. E eu só enxergava desafios, não tinha limite para o tamanho dos desafios. E nesse momento nasce a Macroconte. A Ana Paula, que hoje é minha sócia, ainda na parte que resta de negócios contábeis, ela trabalhava conosco e fez um excepcional trabalho. Aí a gente resolve juntar e montar um escritório com uma pegada de crescimento. E aí eu acho que já vem outro ponto nesse momento, que eu acho que é o grande diferencial de negócios. Porque até então, por mais que eu já era dono, por mais que eu já estava participando, toda empresa tem sua própria cultura, a sua forma de trabalhar. E era muito importante a gente ter qual era a cultura que a gente realmente acreditava, como que ia nascer. E pela primeira vez eu estava para a construção do meu primeiro negócio, do zero. E, cara, a gente olhou lá atrás, a gente está falando aí de 13 anos atrás. Então, 13 anos atrás, a importância de você desenhar uma empresa contábil e não de você desenhar uma sociedade profissional de contabilidade. Isso muda tudo. Por quê? Porque você vai desenhar um negócio altamente sustentável de processos, de soluções, de marketing. E você não está preocupado no primeiro momento em desenhar um negócio eficaz de departamento fiscal, contábil, pessoal, você vai fazer isso. Se você colocar uma atividade hoje que você não domina a parte técnica, você está fora. Mas se você dominar a parte técnica e não dominar a parte empresarial, você será pequeno. Então, lá atrás, a gente sentou. Eu lembro que a Ana Paula, minha sócia, fez o site pelo aquele Wallhost. E eu fui para o Google aprender como usar o Google, né? E a gente foi um dos pioneiros aqui na Grande BH, tá com tráfego pago. Então, durante muito tempo, fomos os primeiros do Google. Eu lembro que chegava tanta oportunidade de negócio nessa época que a gente não tinha time ainda estruturado, não tinha cultura home office. Então, as pessoas queriam ir para a empresa e veio bastante colaboradores. Aí juntava amigo que estava desempregado, amigo que estava de férias e colocava figurante no escritório para fazer volume. Para fazer volume empresarial. Porque os caras queriam a estrutura, né? Tinha uma página bonita, a estrutura, chegava lá, tinha 4, 5 pessoas. Mas essa preocupação, ela foi muito grande, sabe? Mas disso você já teve no convite do Neil, vem ficar só um dia aqui, só pra você ficar jogando paciência no computador, 2 horas que o cliente vai vir. Só que quando dura a reunião, ele só vai cumprimentar e depois vai sair. Cara, mas é importante ter amigos, né? Claro. Você tava com quantos anos nessa fase aí? Você contava com 28, porque já tinha tido uma estrutura. O que a gente tinha era o quê? Na divisão do outro escritório, a gente foi muito tranquilo na parte de deixar a maioria dos clientes lá. E a gente traz algo só para manter o básico. Então, quando a gente monta isso lá atrás, essa nova estruturação que a gente acredita, eram 5 pessoas. Então, era eu, minha sócia, minha irmã, uma pessoa para recepção. Era algo muito apertado. Era uma época que o quê? Que, de uma maneira geral, eu teria que estar cuidando dos departamentos. Seria fiscal e seria societário, que era o que me era atribuído à época. Só que, na prática, em vez de fazer isso, a gente fez isso 1 mês, 2 meses, porque eu cheguei para fazer o quê? Eu sou empresário, quero fazer venda e estudar o marketing do meu negócio. Paulo, estrutura processos e operação. A gente começa a trazer, de fato, e crescer a equipe técnica. Lembro que nessa época a gente tinha 6 meses de fechou com a Adidas, cara. Loucura no negócio. Era gigante. Então eles vieram com um monte de loja outlet que eles não tinham aqui e fizeram aquela reunião cheia de figurante nossa lá e o negócio funcionou. E deu super bem eles. Então foi um dos primeiros grandes contratos. E na hora que você coloca a Adidas como um cliente, aí muita gente de vestuário de tudo vem. Então acho que o grande ponto nessa época foi o quê? Foi estruturar processos. A gente tirou a época os sistemas, colocando o Windows, integrando toda uma parte de o quê? Trabalhar o máximo de integração possível. Então não tinha soluções que a gente tem hoje
Mas lá atrás a ideia era o quê? A contabilidade digital sendo implementada, processos claros de atração de cliente, de inbound, processos claros de retenção desse cliente, sucesso do cliente. Isso nasceu 13 anos atrás. Eu era uma das poucas pessoas a falar isso. Hoje é muito mais fácil ter esse conteúdo. A gente não tinha isso, não foi estudado. Isso foi, assim, absolutamente natural. Foi por feeling, né? Foi. E isso é muito legal, que você falou de cultura, eu acho que passa muito por isso. A cultura está muito dentro do que é o empresário. Eu vejo muita gente querendo, eu vou criar uma cultura mais voltada para, sei lá, para resultado, mais voltada para um ambiente mais humanizado, mas você olha para o empresário, você não faz isso no dia a dia, não é? Tem que não é o que fazer. está na sua raiz. Aquela frase que a gente ama aqui no escritório do Rony da Reserva, né? Sim. Cara, o exemplo motiva. Desculpa, né? As palavras motivam, mas o exemplo arrasta. Então, se não for assim, pode ter a cultura de resultado e você é desleixado, você não vai ter. Quer ter a cultura organizada? Se você for bagunçado, não vai rolar. Cultura é tão séria e importante que nós temos 3 negócios. Nos 3 negócios, associou os 3. E Que loucura. aí cada um tem um padrão diferente cultural. Olha isso, o exemplo é o mesmo, mas por eu me dar horas diferentes, com métodos de negócios diferentes, isso muda a cultura de cada um dos nossos negócios. Mesmo tendo praticamente a mesma gestão. Então é interessante o tanto que o exemplo tem que ser reforçado, porque se eu concentro mais energia num ponto, eu vejo que ele está com a minha cultura mais nítida. Quando eu concentro minha energia menos no outro, ele está se desenvolvendo naturalmente e criando a sua própria cultura. E aí eu sirvo muito mais como exemplo, olha, não, essa cultura não é nossa, que não tá. Mas eles têm mais liberdade de criar a própria, né? É muito legal isso. Você vai fazendo um processo de alinhamento, né? De alinhamento. Mas o interessante de tudo que a gente faz desse ponto é que a gente sempre foi muito focado, sabe? Ser muito sério, muito autêntico e muito honesto. Eu acho que isso que torna a gente uma empresa muito de confiança. Hoje eu tenho muita tranquilidade porque eu não vejo ninguém falando mal da nossa empresa no mercado em nenhum pontos. Porque ela é muito mais feita para fora do que para dentro. Então quem está dentro, a gente está cuidando, a gente tem uma identidade muito boa interna, mas quem está lá sabe que a importância do que a gente está fazendo é para fora. São para os nossos parceiros, para os nossos clientes. E essa parte cultural ficou muito, muito clara. E desde o início, né? Até a parte que a gente fala que começou da reunião com mais pessoas, mas era para vender estrutura para quem veio. E quem veio, de fato, à medida que ele veio e colocou aquele dinheiro realmente no nosso orçamento, as pessoas verdadeiras vieram. Então, isso sempre foi muito sério do nosso lado. Que legal essa visão, porque isso que você trouxe de ser uma empresa de dentro para fora faz, assim, total sentido para o mercado atual de hoje. Se a gente não pensar no nosso consumidor, pensar no nosso cliente, pensar na pessoa que está mantendo a gente vivo, não faz sentido a empresa. Uma hora ela vai desmoronar, né? E isso contribuiu para o restante da nossa história. Então, quando a gente pega e a gente chega na história da contabilidade, e a contabilidade passa a dividir a operação com a advocacia, pela formação também jurídica. Chega um momento, quase há 8 anos atrás, que ele é um divisor de águas, que a gente começa, sim, a buscar uma contabilidade mais digital, mais moderna, mais eficaz, e buscando uma evolução, porque a gente precisava sair a profissão mesmo do analógico. E uma das coisas que estava acontecendo era a transição da Junta Comercial de Minas Gerais para a obrigatoriedade do certificado digital para abertura, baixa alteração de empresas. E toda vez que a gente conversava com o setor de contabilidade, eles reclamavam daquilo de um tanto. Era uma dor, mais uma coisa para preocupar, mais uma obrigação, isso também. Cara, e toda vez que você tiver uma barreira, você tem oportunidade. Sim. Porque aquele primeiro que vencer aquela barreira, ele vai despontar. E a gente tem que parar de olhar para mudanças, principalmente mudanças que visam evolução, com medo. A gente tem que ter coragem, e essa coragem é o que vai fazer da gente um vencedor, e esse vencedor destacar lá na frente. E foi exatamente isso. Eu tive coragem nesse instante para encerrar a operação de advocacia e para iniciar a operação de certificação digital e definitivamente concentrar a energia nisso. Então, 8 anos atrás, eu modifiquei minha vida de empresário para, naquele instante, o que restava de contador em mim deixar de existir,
para daqui para frente eu olhar e ver o que os outros contadores precisam e como eu posso ajudá-los daqui para frente. E quando eu olhava para o certificado digital, e eu comentei com vocês que eu vim de Turmalina, cara, eu imaginava e eu sei como era o processo de constituição de uma empresa em Turmalina. A gente preenchia o processo, deixava tudo pronto, colocava e mandava para o correio para a junta comercial mais próxima. Só que antes eu reconhecia a firma de 5, 6 assinaturas, cartório reconhecia a firma. Isso foi um sócio, né? Se fosse 2, 3 sócios... Isso, era uma loucura. Então, imprimia, gastava papel, tempo, reconhecia a firma, gastava para o cartório, mandava para o correio, para a junta comercial receber, abria quando? Com 10 dias? Se abrisse com 10 dias. Abria, lia a primeira página, aí via uma pendência, aí mandava um e-mail, olha, tá pendente a documentação. Quer que manda de volta ou quer buscar? Não, vamos fazer de novo. Aí faz, mesma coisa, gasta, reconhece firma. Ruim com o cliente, né? Porque fala que eu errei no seu contrato, ele com pressa de abrir, olha todo contador aí. Aí manda, vai de volta. Aí chega na segunda página, tem um erro. Aí volta de tudo. 10 páginas tem 10 erros. Quem viveu sabe, é isso. Então, às vezes, o quê? As pendências eram fracionadas. Isso. Pô, na primeira pendência, você falava com o seu cliente, é só isso que eles pegaram. Te asseguro, você vai abrir a sua loja de imóveis em 10 dias. O cara fala, pô, tá correndo no deu. Fala, não preocupa. E aí vinha, que eram 10 dias. Aí na hora que eu olhava pro certificado digital, eu falo, cara, isso aqui agora é digital, eu resolvo essa questão em 24 horas, eu não consigo enxergar o problema. O que eu tenho que fazer é o quê? Eu vou me aliar a pessoas que pensam iguais e eu vou levar esse recado pro mercado. E aí tem 8 anos que eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu acordo na certificação com a missão de levar a identificação digital segura como mecanismo de transformação. Difícil, cara. As pessoas aí não mudaram ainda o comportamento. Ainda mais quando o contador tem os clientes mais tradicionais e ele te lembra que há 4 anos atrás um certificado era quase um salário mínimo e demorava 5, 6 horas para ser emitido dentro de uma agência de registro. Começou aí com algumas poucas agências. E aí isso deve doer lá até hoje, né? O contador fala, mas você não sabe como é. Eu sei. Pois é, então, tudo isso eu acho que faz parte da reconstrução da figura do história de contabilidade. Dentro da história, nós começamos a fazer o quê? Cara, se eu estava trabalhando para eles, a gente precisava criar um modelo de parceria que fizesse sentido. Quem ofertava o produto aqui na nossa época, de 8 anos, eram órgãos públicos, basicamente. A parte privada era muito comedida e comportava exatamente como o órgão público, como o cartório. Então, a gente tem um produto, é obrigatório, você vem aqui, pega a fila e pronto, sabe? A gente começou a conscientizar da importância, e começou a conscientizar a importância do contador no meio desse processo. O quanto ele já estava envolvido, o quanto ele já era um gestor de obrigações. Porque se usava-se nessa época, sobretudo para obrigações fiscais e emissões de notas fiscais. Hoje se usa para tudo, mas na época não era. E essa parceria foi muito pautada em confiança. Ele ter confiança de mandar os parceiros dele ser remunerado por isso, dele criar um relacionamento. E principalmente na nossa região, a gente foi o primeiro a focar em relacionamento. Fomos os primeiros a presentear em datas importantes, em chamar para eventos, em acompanhar, em dar um certificado de brinde para o escritório dele, em criar o suporte. Isso tudo chegou no nível da gente estar hoje com videoconferência 24 horas. Para ele ter um parceiro que ele pode contar o tempo todo. Então foi uma transformação que ela nasce de necessidade, mas ela cresce com a transformação de relacionamento. E o relacionamento eu acho que é o grande ponto. Tá? Hoje, a nossa parte de certificação, a Quali7 é uma empresa feita de rede. É uma empresa que ela trabalha todos os dias para crescer o negócio de todos os parceiros ao redor. A cada dia que passa, a nossa marca está mais presente em eventos, mais presente em congressos, justamente para o quê? Para mostrar a tecnologia acessível a todos, mas para que cada parceiro possa trabalhar com isso. Então, hoje, a pessoa que quer empreender em certificado digital tem o nosso apoio, a pessoa que quer facilitar a vida no escritório dela tem o nosso apoio, o concorrente que quer deixar de ser concorrente tem o nosso apoio. É muito mais defender a digitalização como um mecanismo de crescimento de negócios do que exatamente preocupar com modelos. Nós não temos mais modelos. Nós temos parceiros que são extremamente acompanhados e incentivados a crescer junto à Quali. Não, sensacional, né? E já pegando esse viés aí que você trouxe ali dessa digitalização no mercado,
Qual que é a sua visão, assim, de médio e longo prazo? Para qual caminho isso vai? Então, quando a gente pega e analisa como um todo, até porque o público é diversificado, né? Eu estou pensando na questão do empresário. Cara, o futuro é o digital. Isso é inevitável. E como se posicionar dentro desse digital? Isso vai impactar em todas as frentes. Partindo do princípio de contabilidade como um todo, falando específico do nosso produto, aquela necessidade que ela estava para o contador, para atender o cliente, hoje está para facilitar o negócio dele. Hoje ele baixa a nota fiscal em tempo real, escrituração automática, rodando, funcionando muito, muito mais fácil. Então, essa digitalização pode permitir que o quê? Que ele tenha ferramentas de alta performance com o uso de inteligência artificial funcionando lá dentro. Isso vai acontecer em todos os negócios. Aquela oficina mecânica que não tem um computador para mapear o carro de maneira eficaz, ela está ficando para trás. Aquele vendedor de balcão, que mesmo com a pandemia ele não aprendeu a vender online, ele está muito mais para trás do que antes da pandemia. Porque embora se passou a crise pandêmica, os concorrentes dele se reinventaram. Então hoje, quando a gente fala em digital, a gente vê o quanto a gente tem de solução. ChatGPT é um exemplo. A gente tem hoje uma facilidade de produção de texto, de inbound, de atração. Então, quando eu vejo o digital hoje, eu penso que não dá mais para ele ser negado, independentemente do cenário dos nossos negócios. Então, todos os nossos negócios hoje são digital. A gente voltou, depois de um tempo, com a empresa de advocacia, né? Então, hoje a gente tem a parte de contabilidade, que a Ana Paula gerencia muito bem. Nós temos a parte de advocacia, que eu tenho um outro sócio que gerencia a operação. Mas onde que eu entro na advocacia se eu não faço nenhum processo? Cara, minha última audiência deve ter uns 8 anos, né? O que a gente faz? Atração, embalde. Hoje nós somos um dos principais escritórios do Brasil referência em ações trabalhistas contra aplicativos. E a gente tem mais de 2.000 ações distribuídas só desse segmento. E como que isso surge? Atração. A gente conseguiu posicionar a empresa, conseguimos nichar a advocacia e com tudo com atração que é digital. Então, as mesmas reuniões de advocacia com o time de vendas, com o time de marketing, com o time de sucesso do cliente. Então, quando a gente joga isso no escritório de advocacia, por mais que a advocacia tenha uma série de restrições impostas pelo órgão da OAB, a gente consegue, dentro das normativas da OAB, ser atrativo, ter sucesso do cliente. Então, essas coisas do digital funcionam muito. Então, os processos são movimentados, que o cliente tem que ligar para pedir. Não, a gente tem ferramenta, essa ferramenta ali é a movimentação e mandar um e-mail para o cliente. Então, negar o digital é você trabalhar da mesma forma, talvez muito mais, e o seu cliente não perceber esse valor, ou demorar demais para te encontrar. Que legal. E quando que veio, assim, essa visão? Porque aqui a gente, até falou no início, que nós iríamos falar de uma estratégia, falar de visão a longo prazo. Como que veio essa visão de ter esses 3 negócios que hoje você tem, mas de conseguir entender que você precisava sair, você até falou um pouquinho sobre isso, de desconstruir o lado contador que ainda existe, mas como que é hoje ter a visão e conseguir lidar com isso? Porque não é fácil, né? Hoje, aqui na CNPJ, a gente acredita que é uma pirâmide, onde a gente tem a parte operacional, tem a parte técnica, tem a parte estratégica, e muitos empresários precisam subir e descer essa pirâmide frequentemente, porque ele precisa ser operacional, ele também é tático, ele também é estratégico. E algumas vezes o lado operacional consome muito mais. Como que foi tirar esse consumo de energia, de tempo, de inteligência, e vai a inteligência emocional, do conhecimento, falar, cara, eu vou ter que aceitar talvez uma pessoa, um colaborador, um sócio que não domina essa parte operacional 100%, porque é mais importante eu investir meu tempo aqui no tático ou no estratégico. Como que foi isso daí? Porque não deve ter sido fácil, né? Não salou o dedo e tinha 350 funcionários na Quality, 100 na Microcont, 50 lá na advocacia. Como é que foi isso? Hoje são mais de 500 pessoas, mas nada foi fácil e agora talvez esteja ainda mais difícil. Então, ainda mais com o CEO das 3 com culturas diferentes, né? Então, essa é uma dor. Cara, mas não se faz empresa de alta performance com pessoas que não são sêniors. Não se faz. Você precisa iniciar um negócio com pessoas realmente capazes de te entregar rapidamente alta performance. Isso é inegociável. E
E para isso ser negociável, chega momentos do meu próprio negócio que eu tenho que sair de parte deles, porque eu não vou entregar alta performance ali. Só que eu não posso me substituir por júnior. Se eu fizer, eu não estou pronto para sair. E a dor que o mercado tem hoje, todo mundo faz reunião falando de ecossistema de soluções. Cara, imagina com a gente que a gente é uma das soluções do ecossistema. Então eu tenho uma reunião de ecossistema de soluções por mês. E quando eu olho, a verdade é que eu não acredito que 70% deles vão conseguir entregar de fato um ecossistema de soluções no final. Porque é muito difícil você ser bom em tudo. E é muito pior quando você ainda não está pronto para você passar um bastão, você sair de uma operação que não está pronta para partir para outra. Aí você sai do seu core para trabalhar em atividades de cross, atividades secundárias, e aí você começa a perceber que você está começando a enfraquecer muito a sua atividade principal, que você for por uma série de outras coisas. E isso é o mais difícil. Então, voltando à parte da pergunta, que quando chegou a hora de começar a sair da vivência da contabilidade, eu tive que, nesse instante, parar completamente a advocacia. Zero. Porque eu não conseguiria dar atenção para aquilo. Aí faz o ponto de ter pessoas importantes ao nosso lado. Eu sou uma das pessoas que mais defende sociedade. Eu acho que sociedade, tem gente que tem trauma de sociedade. Sociedade é ruim. Cara, sociedade é você ter mais um braço, de trabalhar com mais mãos para atingir mais rápido. Cabe a você escolher sócio que tenha seu fit cultural e consiga trabalhar com o mesmo nível de performance. Mas conseguindo isso, é um modelo que funciona. Isso justifica a sua frase que você falou no início. Totalmente. Exato. E aí, quando eu pude dedicar a certificação, eu tinha um sócio que eu confiava na contabilidade para que o meu negócio não fosse ficar em segundo plano, e nós já tínhamos desenvolvido os nossos líderes. Então, já tinha líderes de departamento, já tinha uma cultura implementada, já tinha algo que já tinha uma contabilidade com cara de máquina de vendas. Então, eu podia dar esse passo. E quando a gente foi dar esse passo, da mesma forma, eu não trouxe pessoas do zero. Eu peguei alguém que já tinha para o negócio vivência em certificação digital, porque precisava se trazer experiência nisso. Parte técnica era muito importante nessa época, era tudo muito ainda não automatizado de ler cláusulas, contratos. Quem era meu coordenador societário foi o cara que fez meu compliance de documentação, porque ele entendia de contratos. E aí eu tinha duas pessoas. Eu tinha um grande amigo, que ele trabalhava nessa época na Unimed. E aí eu convenço ele a vir pro projeto. Eu falei que a esposa queria matar o cara, velho. Ele tava saindo da Unimed para um projeto nosso que a gente tinha faturamento zero. Faturamento zero, então foi uma loucura. Aí dá o fit cultural, né? Aí dá um fit cultural. E a venda do sonho pro cara. Ué. E a venda do sonho, menino. Porque eu falei, cara, aqui ó, nós vamos sair disso, mas é isso. Você viu o que eu fiz acontecer aqui, vou fazer de novo. E olha só, não é só você que tá deixando o seu emprego. Eu tô parando com tudo e focando nisso. Eu acabei de encerrar a advocacia para isso. O que eu tô te pedindo que você faça, eu acabei de fazer. Então vamos junto agora. E aí o meu primo trabalhava como vendedor na Nestlé. E era o vendedor mais próximo que eu tinha. Eu falei, cara, deixa a Nestlé e vem. E a gente monta um time muito focado, sabe? Todo mundo tinha acabado de abrir mão de onde estava. Todos eles já estavam com bons resultados em onde estava. Eu não trouxe ninguém que estava rescindido no mercado, falando que vai começar de novo, que vai tentar. Todo mundo precisava daquilo. Na primeira fase, a gente trabalhava de 8 à meia-noite. Não que eu acho que tenha que se fazer. O legal é parar às 18 horas. Se tiver redondo, tem que ser tranquilo. Mas é setup. Fase de setup. Aí você vai, você não dorme. Quando você dorme, você sonha com o negócio. E aí a gente começou nisso. E foi desenhando em todos os pontos. Então a gente estruturou muito a operação com o Thiago. Muita parte de documentação, efetivação de parceiros com o Marcelo. Não pode vê-los com o Petro nessa fase. E aí, eu precisava de alguém de confiança para quando eu estivesse lá. E eu peguei minha esposa, que era fisioterapeuta, mas que hoje, inclusive, é do nosso RH. E desde o atendimento dela de fisioterapia, ela sempre se preocupou com a pessoa. Cara, o dom natural que a Luciana, minha esposa, tem para lidar com a outra pessoa e preocupar mais com o outro ser humano do que com ela mesma, era o que eu precisava. Aí eu trouxe. Eu falei, Lu, olha só, vamos focar nos nossos parceiros, vamos cuidar deles como se fosse internos, como se fosse a gente. Essa empresa é feita para os parceiros. E isso ela fez
tão bem que hoje ela cuida do nosso RH interno. Foi a habilidade que ela desenvolveu. E olha a coragem que ela teve nesse momento de largar a fisioterapia e entrar nesse projeto também. Então, acho que a grande questão foi, todo mundo soube abrir mão desse momento. E aí a parte foi crescendo. A gente sai desses 20 certificados, únicos 20 certificados no primeiro mês, faturamento de R$4.000, para 500 mil de certificados por ano emitidos, 500 milhões de certificados. E um crescimento muito grande, né? E no meio desse crescimento, a gente teve que saber a hora de dizer outros não. E a Quality, ela foi tentando, ao longo do caminho, montar o seu próprio ecossistema de soluções. Então, da parte de saber falar não e ir trocando, isso foi acontecendo. Na medida que a parte de certificação ela foi estruturando, aí eu fiquei confortável para voltar com a história de advocacia. Houve uma fase de setup que me demandou muita energia, sem largar a certificação. E aí a Quality foi trazendo outras soluções. Aí ela foi trazendo a Quality Pay, que é uma vertente ativa nossa, a Quality Pay, que é a nossa maquininha de cartão que roda, a Quality Marcas, que é a nossa vertente de propriedade intelectual. E a gente tem também a Quality On, que é a nossa empresa de energia solar. E o interessante é que quando a gente começa a desenhar esse ecossistema, eu começo a enxergar muito mais a importância de você ter negócios com pessoas sérias. E a gente acreditou por um momento que eu conseguiria ter esses negócios com pessoas que estavam em aprendizado, para que o quê? A Quality é tão grande, a marca é tão forte, que eu consigo ter um segundo negócio e isso meio que vai cair naturalmente. E quando a gente percebeu, eu estava roubando a energia do nosso core de uma maneira muito nítida. E aí hoje a gente tem alguns produtos, sobretudo a parte nossa de energia e a parte nossa de fintech, a Energitech e nossas fintechs, elas funcionam, mas com energia mínima, porque a gente entende que estava demandando e tirando a atenção do foco principal. E aí a gente teve que te falar não de novo. Nós não paramos essa operação, mas hoje é muito mais movido para quem já está, para não desligar os ativos, do que para trazer novos. Se alguém falar comigo que abriu hoje 2.000 contas, eu falo que não. Por quê? Porque o trabalho que vai dar, eu vou tirar pessoas da minha operação principal. E por que eu digo isso? Porque vai na pergunta, vai na parte de operação. Porque hora nenhuma eu posso estar em operação. O meu tempo dedicado à operação, ele não pode ser pouco, ele tem que ser zero. E quando algo não está indo bem, a gente volta para a operação. E aquela pessoa que está vivendo hoje a saída da operação, a dica é, para você sair da operação, você precisa de alguém sênior. Como confiar? A pessoa, se não for sênior, troca, que você vai confiar. Você vai sentir quando for sênior. Você vai sentir o primeiro ciúme. Primeira coisa que vai dar em quem está na operação e para a operação sênior é ciúme. Cara, o cliente não quer falar comigo, quer falar com ele. Olha, estão resolvendo sem mim. Aí na hora que você começa a ver que você está deixando de lado, é essa hora de te desenvolver como empresário. Então esse ciúme de ter outra pessoa fazendo é o primeiro momento. Se você tem um profissional e ele toca a sua operação e ele não te faz ter ciúme, troca. Troca amanhã. Troca amanhã. O grande negócio é você ter um profissional que te faça ter ciúme. É claro, você tem que ter ciúme do seu cliente. Porque se seu cliente enxerga nele valor e ele já não precisa mais falar com você, quer dizer que a operação está dominada. Agora, aquele cara que toda vez para te sentir bem, ele não toma nenhuma decisão sem te passar, você nunca vai deixar a operação. E se isso te faz bem, você não está pronto para ser empresário. Você tem uma pessoa que só te pede benção, não resolve, né? Não funciona. Você acabou de delimitar seu limite. Não dá. Você não pode tirar férias, você não pode viajar. Quantos empresários fazem isso? Não só pior do que isso, você não pode nem crescer. Porque quantas bênçãos você tem que dar por dia? Se toda hora você tem que ficar fazendo isso, nem crescer você cresce. Inevitável. Eu tenho 2 filhos. E eu não abro mão das férias com eles. Porque eu trabalho muito. Então o momento deles tem que ser preservado. Acredito muito na parte de família. E quando chega dezembro e janeiro, 2 meses de férias. Então eu tenho uma viagem em dezembro e eu tenho uma viagem em janeiro. Então passamos lá uma semana em Gramado. Não, passamos um tempo depois nos Estados Unidos, em Disney com eles. Super bom. Cara, me preocupei com o meu telefone. Hora nenhuma. Eu sabia que tinha um time aqui responsável. Por quê? Porque eu só vou colocar na ponta quem é responsável. Eu acho que essa coragem do empresário é muito difícil. As pessoas, quando elas trabalham, quem está na outra ponta, do lado do colaborador, do empregado, alguns pensam que a gente gosta de rescindir ou de demitir. Cara, uma das maiores dores do empresário é a rescisão. A rescisão mostra que tudo que a gente apostou não deu certo, que vamos ter que começar de novo. É a
pior coisa que tem quando acontece aqui no CNPJ. Pior coisa. É pior. É pior. De velório. É terrível. Eu acho que se o colaborador entendesse o empoderamento que a gente dá para ele produziria mais. Muito mais. Muito mais. Você entender, cara, tudo que a gente quer fazer é reter, te manter motivado. O que você precisa? Me fala. Como que eu vou te desenvolver? Porque a rescisão causa dor. E aí o grande gestor, que é o dono da empresa, se esse cara não tiver coragem de sentir essa dor para trocar quem não for sênior, ele nunca vai sair da operação. E aí, quando ele sair da operação, aí ele vai ter que entender o que ele quer. E aí, o que eu acho que, inclusive, vocês fazem com maestria. Uma vez que ele sai da operação e ele olha o escritório de cima, que ele olha fora da execução, ele começa a pensar em quê? Como atrair clientes, como fazer a experiência desse cliente ser fantástica e como não perder clientes. Aí ele se tornou empresário. Aí ele começou a focar no cliente dele e não na obrigação que a Receita impôs. Ele não está preocupado com o DCDF, tem quem faz. E o cliente dele, talvez ele não saiba ainda. Não contratou ele para fazer DCDF. Contratou ele para cuidar do negócio dele. Então isso muda tudo, isso muda o jogo. Então, com certeza. E, Ney, assim, achei fantástico esse ponto e é um dos pontos que eu concordo, assim, 100%, que é difícil. Uma coisa é você fazer isso com uma empresa que já tem uma estrutura, já tem um caixa para trazer um cara sênior e tal. Agora, como que a gente poderia, de certa forma, ou dar como até sugestão ou dica aqui, para os pequenos, médios empresários que estão lá na operação, doido para conseguir, talvez, encontrar esse cara sênior, mas não tem ali o recurso, 100%. O que seria? Qual que seria a sugestão do Ney aí para esse cara? Já, quando eu olho para as pessoas que tiveram grande crescimento, as que foram fora da curva, e eu vejo que tem 3 pontos que eu acredito muito que são pontos chaves para que isso tivesse acontecido. A gente tem, basicamente, habilidade, conhecimento e atitude. Cara, eu acredito muito que o conhecimento é importante, mas a pessoa que tem muita atitude, ela corre atrás do conhecimento. Então, atitude, conhecimento, atitude vai sobressair. E habilidade, se a gente pegar os grandes profissionais de grandes habilidades, um jogador de futebol, um atleta de tênis, um músico, quantas horas eles treinam por dia? Cara, não é fácil chegar ali. E eles só passam por esse desafio por uma questão de atitude. Então, se você não tem condição de trazer de fora, cara, quem do seu time tem atitude? Quem ele tem o comportamento de dono? Quem ele chega um dia que caiu a energia aqui das CNPJs e é o primeiro cara que fala, cara, não tem problema, eu vou ali ter uma house na esquina, eu levo a galera para o computador, vamos fazer acontecer, não vamos parar. Quem é aquele cara que fala, puxa, ainda bem que foi na sexta, né, que já dá para emendar, vamos ali tomar uma. Foca nesse cara da atitude. Porque esse cara da atitude, o mínimo de conhecimento que você der para ele vai usar. Então, a grande questão é, se você não tem como trazer, você tem que desenvolver. Sabe quantas vezes eu já desenvolvi a pessoa que era boa tecnicamente? A gente começa pela pessoa errada. Começa pela pessoa errada. A gente desenvolve aquele que já está mais pronto. Não necessariamente ele tem capacidade de evoluir mais. Às vezes ele está no limite de evolução dele. E aí o que acontece? Eu quero escolher quem vai ser a futura pessoa que pode me representar nesse departamento. A gente pega a referência técnica. Às vezes aquele cara ele não sabe nada de gestão de pessoas e não gosta, não tem a menor aptidão. Não só vai dar errado, como eu perdi meu melhor analista. E eu já errei isso muitas vezes. Então, para chegar aqui foram muitas dores no meio desse caminho. Mas o ponto é, olha aquele cara que está vestindo a sua camisa de ponta a ponta, aquele cara que se ele tiver que fazer curso no final de semana ele vai fazer, aquele cara que se tiver que estudar de madrugada ele vai fazer, aquele que se o cliente saiu da sua empresa se deixar, ele pega o carro, a bike, a moto, vai a pé lá fazer uma reunião para reverter o cara. É porque esse cara, se você der um mínimo para ele, ele vai fazer. É para esse cara que você vai pagar a faculdade, é para esse cara que você vai ajudar, e se tiver que ser a médio prazo, que seja. Mas esse cara vai te tirar. Esse cara, quando ele estiver pronto, é o cara que eu estou te falando. Você vai ter ciúme desse cara. Você fala, pô, criei isso aqui, fiz rodar, agora já foi. Mas nesse ponto você pode virar empresário. A gente passou na contabilidade recente por algumas aquisições de outras empresas de contabilidade. Alguns processos de M&As. E a gente recebeu agora na virada do ano uma contabilidade com mais de 300 clientes, empresas de grande porte, lucro real, presumido. E quando a gente olhou para o time,
a gente teve que ter muita confiança para fazer. Como é que você faz 300 onboard de uma vez de empresas ativas? É uma loucura. Empresas grandes, é uma loucura. Ainda mais mudando, não sei se foi o caso, mas talvez mudando a forma de trabalhar, o conceito da transformação de contabilidade tradicional para contabilidade digital, o uso de ferramenta. Tudo, tudo. Então, quando a gente falando, olhando para o empresário que está ouvindo a gente aqui agora, cara, olha o nível de dificuldade de você comprar uma outra companhia com uma cultura completamente diferente, completamente, sendo que aquele cliente da ponta é um cliente de contrato, ele não vem se ele não quiser, né? Às vezes você compra a padaria da esquina do seu bairro e o ponto comercial dela é tão bom que basta você não piorar. Uma melhora. Você mantém, tá ótimo. Exato. Pequena melhora. No nosso caso é completamente diferente. É toda uma construção da experiência. Você tem que acreditar demais no time que está com você. Você tem que acreditar demais nos seus processos. Sabe? Então é isso. Então, cara, o time não está pronto e você ainda está na operação, estrutura seus processos. Revisa as ferramentas que você tem para garantir que o quê? Você vai desenvolver alguém para estar pronto. Mas quando você enxergar que isso está pronto, você não tem limite. Você encara desafios absolutos. E hoje, gente, estamos aí 7 meses depois, tivemos dor? Puxa, como sofremos. Não vou falar que foi fácil, mas foi um sucesso. Então, sucesso. Churning quase perceptível. Os clientes hoje, quando a gente faz a pesquisa com eles, fazendo testes, se tornaram indicadores. E aí a gente vê a máquina de crescimento, né? Não só você consegue trazer, como você consegue reter, como depois de 6 meses eu posso afirmar que eles tornaram indicadores. Então hoje eles são força de crescimento para o nosso negócio. Só É que fantástico isso. mas tem que ter coragem, tem que ter time. Então, por isso, desenvolver o time é fundamental. É tudo de dentro, gente. Não é de fora para dentro, é de dentro. O de fora para dentro, deixa que o marketing faz, inbound. Põe o marketing para fazer. Ah, não tenho condição de colocar um marketing. Pega uma empresa pequena, menor, estrutura. Se não, vai para a internet, vai para o Instagram, faz você mesmo alguma coisa para trazer. Mas o trabalho interno de construção, de você ter pessoas que querem estar ali com visão de dono e crescendo, isso é negociável. Eu estou falando com muita tranquilidade. Hoje, se eu tiver que fazer um projeto de uma expansão nossa de negócio internacional, ficar 6 meses fora, as pessoas vão sentir falta de conviver comigo, não de performance de negócio. Fantástico, hein? Ney? Parabéns por isso. Dá pra gente entender aí como é que chega nos 50 milhões agora. Chega. É fantástico. Não é porque não fui eu que cheguei. Chega porque as pessoas chegaram. É um time, né? É um time. E quando a gente fala em 50 milhões, a gente gasta muitos milhões para manter isso de pé. Você fala, são mais de 500 pessoas envolvidas em todo o processo. A gente pega de sede, a gente tem hoje de locais físicos, são 36 locais físicos. Não, com os andares aqui são mais. 42 locais físicos. É muita coisa, muita estrutura, muito PTU nesses 50 milhões a pagar. Com certeza. Não só isso, muitas outras coisas que entram nessa conta, né? Mas eu acho que o grande marco não é só o faturamento, a receita ou o lucro em si. É justamente o desenvolvimento, a jornada que faz a gente chegar. Porque a gente está falando de 50 milhões, a gente poderia estar falando de 5, a gente poderia estar falando de 500 mil, a gente poderia estar falando de 50, que é a realidade de muitos empresários hoje. Exato. E esse caminho, tudo isso que você trouxe, é a mesma jornada. Claro que vai ser algumas mais difíceis, outras um pouco mais fácil. A gente fala muito isso aqui na CNPJ. Sair de 1 para 10 talvez seja mais fácil do que de 11 para 20, do que de 21 para 30. E tudo bem, a gente tem o processo de evolução. Mas a jornada, se não tiver esses pilares, você colocou que é o foco em marketing, vendas, ter um time bem estruturado e ter tudo isso abraçado pela cultura, não vai chegar em 5 e se chegar, vai desmoronar em algum momento. E é tão difícil essa jornada, e eu vejo que as experiências dentro dessa jornada, elas mudam com a forma do início. E eu acho que o início, ter sido do zero, facilitou. Olha aqui que estranho. E facilitou. Por quê? Porque tudo teve que ser construído. Quando você constrói tudo, você erra muito, mas você aprende rápido. Porque não tem nada te dando resultado. Quando o resultado é zero, cara, conseguiu fazer meio, é lucro. Então é muito fácil aprender quando você está partindo de um zero e aceitar o resultado baixo naquele momento. E comemorar o resultado baixo. Só que saber o que quer faz todo sentido. E no nosso caminho foi muito isso. Então quando a gente nasce do zero, né?
Então, as transformações, quando eu entro em contabilidade, foi do zero, né? No cargo mais baixo tinha uma contabilidade, mas eu consigo crescer. Quando a gente monta a contabilidade, que ele é 4 pessoas, é um zero nascendo de novo a contabilidade. Quando a advocacia retoma é do zero, e quando a advogada vem entra um zero. Então, tudo partiu do zero. E foi desafiador, mas chegamos. Aí o mercado veio, às vezes, com um preconceito, fala assim, ah, não, fulano é de segunda geração. Ah, ele recebeu o escritório do pai dele, a empresa era da mãe. Cara, o desafio é muito maior, porque você pega alguma coisa que já dá algum resultado e você tem um peso nas costas de não deixar cair. Isso, para algumas pessoas, limita de um nível insuperável. O medo que é imposto nesse momento atrapalha você dar um passo. E aí você pega uma cultura que era a cultura que estava anteriormente. Como é que você coloca a sua? E quando você faz e dá errado, como que você tem coragem de todo mundo te olha, né? Ó, chegou agora, mudou tudo, achou que ia dar certo, caiu 20% do resultado, teve que demitir 2. Vou distribuir currículo. Vai quebrar, Renan. Vai quebrar. Então, esse ponto ele é muito sério. Então, eu vejo que em todos os cenários, eu acho que qualquer um hoje que está disposto a crescer um negócio, cara, o mais desafiador é chega pro seu time, faz ele entender o projeto, porque é ele que vai entregar. Se o time estiver com você e disposto a fazer e caminhar juntos, esse time vai entregar e o resultado vai vir. Por isso a questão de ter pessoas boas e tenham atitude que sejam sérias. Se você ver que você tem isso e conseguiu, vai rodar. Agora, quando essas pessoas nasceram com você é uma coisa. Quando elas já vêm, o seu desafio é maior. Mas nos dois lados, se você consegue deixar esse time preparado e motivado para operar e você trabalha nesses 3 pontos do negócio olhando de cima, o resultado vai vir para qualquer segmento. A gente está falando de contabilidade, mas foi assim na certificação, foi assim na advocacia, e eu tenho certeza que é assim na vida de todo mundo que está ouvindo a gente. Aquele que está me ouvindo que já fez, ele vai enxergar o momento que ele fez e funcionou. Aquele que está quase fazendo, cara, esse cara hoje, talvez ele chega hoje, faça uma rescisão na empresa dele, mas seja o primeiro dia dos melhores que virão. Acho que essa visão lá. E eu já vou incluir na minha listinha lá de coisas que eu observo, que é ter ciúmes. Eu tô sentindo ciúmes, tá indo bem, tá? Adorei isso. É fantástico, porque o ser humano é emocional, né? Sempre sim. Uma visão dos ciúmes como coisa ruim, mas os ciúmes não é só ruim. Não, muito pelo contrário. Né? Existe o ciúmes bom. Existe. É estudado, existe. Melhor do que eu, então vai, velho. Cara, você sabia que trabalhar isso faz muito sentido. Eu nunca tinha ouvido isso, né? Essa visão, assim. É legal e motiva, né? Tem um fato interessante, tem um concorrente de mercado nosso de certificação digital, chamado Infoco, eu posso falar porque ele fala isso publicamente, o Geraldo. Se não ouvindo o braço, inclusive, aí. E o que acontece? A Infoco foi muito tempo parada no modelo e a gente veio e transformou tudo, né? Aí na hora que a gente transformou, ele me odiou tanto. Ele odiava a gente. Eu somos grandes amigos hoje. E no meio do caminho ele olhou pra gente com tanto ciúme, ele começou a mover mais rápido por causa daquele ciúme que ele sentiu. E ele fala que ele foi uma empresa muito maior pelo ciúme que ele sentiu da Quality. Então o ciúme é tão interessante, falando exclusivamente de ciúme, que o ciúme competitivo torna uma empresa melhor. E o ciúme interno mostra para o empresário que ele entregou e ele não percebeu. Está entregue. Você acabou de entregar alguém que vai assumir essa operação, entregar um líder, alguém que os colaboradores gostam, alguém que seu cliente gosta, alguém que performa resultado. Realmente a sua empresa não precisa de você ali mais. E que tá do seu lado, né? Exato. Por isso que a formação do estar do lado é muito importante. E as pessoas têm medo, né? O medo da perda. E o ciúme trava. Ah, não, mas se ele for tudo isso, se ele sair, ele vai levar meu cliente, ele vai levar meu negócio, etc. Cara, se você for empresário, aquela pessoa está assinando com as CNPJs. A marca, a estrutura, por mais que ele faça um trabalho bom naquele departamento, você tem um sucesso do cliente tão bom do outro lado. Por mais que o cara do contábil seja super fera, o do societário também é. E aí ele tem a entrega geral e só reforça a experiência. Então, é justamente isso. Sentir o ciúme, ficar feliz, porque isso é um motor de crescimento. Quer dizer que deu certo. Fantástico, Ney. Quando a nossa conversa aqui é boa, faz assim, ó. Já tá indo? Boa, né? Fantástico. Não, e a gente falou de tanta coisa que há poucos dias eu tive com um conhecido meu que acompanha o CNPJ Cash, ele falou assim, velho, às vezes vocês deixam a gente com expectativa no início um pouco mais baixa, que você fala ali que você vai falar de X, de Y,
Aí chega um cara lá e dá uma pesada na porta que dá umas porradas na gente. Mas essa é a intenção do CNPJ Cast. Eu, quase todos os episódios aqui, eu falo o quanto que tem de conteúdo na internet, muito romantizado, muito frágil, muito raso, quando a gente fala de empreendedorismo, de gestão, de pessoas. E aqui no CNPJ Cast a gente traz a vivência, traz a dor que você teve, traz a solução que você viveu, que você construiu ali. E isso é o legal, que a gente ajuda de verdade o empresário a olhar e falar, caramba, eu também sofri com isso, e agora tá no momento de eu ter ciúmes, tá no momento de eu ter uma pessoa do meu lado, tá no momento de eu acreditar um pouco mais. Eu talvez trocar 2 Júnior por um Senna, que vai dar sentido. Obrigado por isso, viu, Ney? Você trouxe, assim, hoje um conteúdo que frequentemente a gente se esforça em trazer, mas raramente a gente traz de uma forma tão clara e objetiva pra galera que nos acompanha. E você pode ter certeza que depois eu vou te contar o que o pessoal comenta, o que manda pra gente. O pessoal tira print, manda, nossa, esse cara falou isso, só fez sentido pra mim aqui, fez aquilo. A gente costuma fazer um trabalho bem legal interno aqui com esses conteúdos. E a gente vai relatar pra você aí o sucesso que isso com certeza vai ser. Legal. Fico muito contente de poder ajudar alguém de alguma forma, né? Então, realmente, foram muitos anos. Se eu pegar dos 16 aos 50, são 22 anos, né? Nesse caminho. Então, tem muita coisa que a gente aprendeu na dor, que se fizesse sentido para alguém aprender com um pouco dos nossos conselhos, ia ser muito bom. Poder melhorar. De amor, né? Eu aprendi só na dor. Você pode ter dor, um pouquinho de amor. Poder aprender com os outros é muito menos dolorido. Então, se a gente não tinha nada e hoje está na posição que a gente está, tem muito aprendizado, eu fico muito contente com a oportunidade de poder compartilhar com os ouvintes de vocês. Que show. Mas ainda não acabamos, não. Agora a gente chega num momento aqui no CNPJ Cast, que é um dos momentos que a gente mais gosta, que é, mais uma vez, né, depois de todo esse conteúdo que você trouxe, mas agora é abrir aí a caixa preta daquilo que o Ney guarda como dicas, como motor de evolução, enfim, toda a sua trajetória. Então, nesse momento empreendedor de CNPJs, Ney, nós queremos ouvir de você, em toda essa fase de empreendedorismo que você vive, o que você fez em algum dado momento que você olha para trás e fala, isso eu não faço de novo, isso atrapalhou meu negócio, isso atrapalhou minha gestão, isso impactou negativamente aqui na evolução da minha empresa. Toda empresa, ela tem 3 fases: estruturação, aceleração e estabilidade. Teve momentos do nosso negócio que a gente acelerou antes de estar estruturado, ou que focou em outro negócio antes de estar estabilizado. Isso é muito difícil você saber o momento exato de fazer. Isso é muito difícil. E quando você estrutura um negócio e você acelera antes da hora, você mata negócio ou produto. Seguramente. Quando você pega e você demora demais a acelerar, às vezes você perde o time e perde a oportunidade. No nosso caso... Até arrepiei, Ney. Mas é o mais difícil. No nosso caso, a gente quase sempre conseguiu estruturar bem e acelerar no momento certo. Algumas vezes, aceleramos antes da hora. E acelerar antes da hora, consertar é um desafio. Consertar gera churn, consertar gera imagem, problema na sua imagem. E, principalmente, o que aconteceu com a gente, que eu não faria de novo, quando eu pego o negócio de energia solar, quando eu pego o negócio nosso de fintech, eles foram tão bons que foram problemas. A gente não teve problema de gente assinar com a gente. A gente colocou nas lojas, funcionou rapidamente na máquina de vendas. Mas o nível de cliente com dúvida na conta de energia, o nível de inadimplência, o nível de suporte, era muito grande para o volume que a gente acelerou. E dava para consertar. Só que se eu fosse consertar, eu ia perder estabilidade no meu core, que era a certificação digital. Eu iria tirar as pessoas que eu sei que entregam, eu iria tirar os meus sêniors de lá e colocar aqui, e nesse instante eu ia estruturar algo novo por ego, Só para manter. por ego, para entregar o meu ecossistema, e eu colocaria uma empresa que estava estabilizada em desaceleração. E hoje elas estão estabilizadas. Então, quando eu olho muito nitidamente hoje, é isso. Uma empresa, ela tem que saber esses 3 momentos dela: estruturação, aceleração e estabilidade. Você conseguiu chegar no momento de estabilidade, puxa mais uma atividade. Faça além. É totalmente viável. A gente conseguiu fazer.
Eu estava no momento de estabilidade da contabilidade quando a gente fez a certificação digital. Enxergar isso é fundamental. Só que nem sempre foi fácil enxergar. Então, o que eu não faria de novo era achar que tinha algo já em momento de estabilidade pronto e algo que já podia ser acelerado e ainda não estava. Hoje eu faço uma análise tripla disso. Mudou muito para melhor depois disso. Fantástico. Queria aprender essa análise tripla aí depois. Tem uma regrinha, eu compartilho depois, é sério. Legal. É bom. E agora olhando para toda essa construção, porque isso foi uma decisão, algumas decisões que hoje você revê nessa análise tripla que você trouxe, mas quais dicas que você pode deixar para a galera que está nos acompanhando? E aí são empreendedores que estão começando agora, empreendedores que já têm um negócio, que já estão faturando bem, ou empresas que já estão estabilizadas, né? Independente da fase que ela esteja, o que você pode deixar que é essencial para esse empreendedor, esse empresário olhar para dentro do negócio dele? Cara, tem um produto tão bom, mas tenha um produto tão fera que você nunca precisa mentir sobre ele. Se você conseguir isso, naturalmente o seu time vem junto. Então, a grande questão é, nós temos uma força de vendas considerável em todos os negócios. Eu nunca pedi, nem pedirei para um vendedor meu vender nada além do que a gente consegue entregar. E se ele falar comigo que ele não consegue vender porque o produto ficou ruim, aí eu tenho um problema muito grande para consertar. Porque o meu produto ele tem que ser atrativo independentemente do vendedor. E é esse o ponto. Então, se meu produto é contabilidade, eu me considero a melhor contabilidade no segmento que eu atuo? Sim. Se sim, sai de casa, coloca vendas para a sua empresa. Se a resposta for não, volta para dentro de casa e conserta. A gente tem um dever, como empresário, de entregar o melhor na ponta. E quando você sai e você não acredita que você não tem o melhor, o seu líder também acredita que você não tem, o seu time acredita que você não tem, a empresa é reflexo dos seus líderes. Você começa a morrer nesse instante. Quando você acorda e você sabe que você tem o melhor, e se no meio daquele dia você teve uma surpresa e percebeu que não era, em 10 segundos você já começa a corrigir para você continuar sendo. Você entende que você não precisa ser o melhor, você fala, não, esse a gente faz mal feito mesmo, deixa. Com a gente isso aqui é assim. Você vai ter uma empresa que para o mercado aquela ali tem que cobrar barato porque ela é assim. Cara, seja o melhor, isso é negociável. Fantástico, Ney. Acho que isso daí vai repercutir. Vamos lá. Cara, fantástico mesmo, todo esse conteúdo, toda a sua história, essa trajetória que você trouxe, né, desde seus 16 anos até agora, com toda essa construção. Nós ficamos muito felizes de ter você como amigo, a empresa como nossa parceira, que é a Quality, né, e enxergarmos isso que você está trazendo aqui de uma forma tão clara dentro da operação. Isso é uma grande referência para a gente como pessoa, como empresa, como estrutura. E pode ter certeza que nós vamos continuar contando com vocês lá. Ó, galera, me ajuda aqui, me apoia nisso daqui, isso aqui é importante pra gente, porque é vocês que nos ajudam a construir todos os dias uma CNPJ melhor, uma empresa com uma visão maior, com uma decisão mais estruturada na hora de ser definida, enfim. Obrigado por tudo isso e obrigado também hoje por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente, que eu tenho certeza que a galera que está nos acompanhando vai gostar e vai comentar muito. Seja sempre bem-vindo aqui, viu, Ney? Pessoal, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui. Realmente passou rápido para mim. Comecei agora, falaria mais 4 horas. A gente também. Quando a gente fizer isso, o Felipe e a Nath batem, né? Ninguém vai ser. Mas a gente tem sinergia muito grande. Então, para a gente é muito bom estar com pessoas que a gente acredita que estão fazendo um trabalho diferenciado no mercado. Então, tenho certeza que todos os clientes de vocês têm muita sorte de ter escolhido vocês para ser a empresa à frente dos negócios deles. E a gente tem muito orgulho de ter parceiros que confiam na gente e a gente pode confiar de volta. Eu disse algumas vezes, a Quality é uma empresa feita de rede. Ela é feita para a rede, seja de distribuidores, de parceiros, de contadores. E todo mundo quer uma rede de pessoas que tem o máximo de conexão possível, identidade, sinergia. E para mim estar aqui é muito, muito bom, porque da mesma forma que a gente tem toda uma história de sucesso de lá, vocês têm do lado de cá. E foi ótimo e um prazer estar aqui. Muito obrigado. A gente que agradece, daí pra gente é uma honra te receber aqui, foi muito bom mesmo, eu conheci, né,
conhecia, mas não conhecia sua história, então foi muito legal, né? Já quero deixar aqui meus parabéns. E eu tenho certeza que ainda vão vir muitos, mas muitos sucessos aí. E faço questão de estar próximo. Minha esposa não quer me deixar aposentar, então pelo menos para os mais 20 anos aí a gente tem mais desafios para compartilhar. Vamos estar junto, amigo. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra. Tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando aí teve muitos insights, viu? Falei no início para pegar papel e caneta. Quem não pegou vai ter que voltar e escutar de novo. Muito obrigado, viu? Foi um prazer, viu, Né? Obrigado, meu pessoal. Valeu. Que show. Pessoal, vocês que nos acompanharam até aqui, mais uma vez, muito obrigado por todo o seu carinho, toda a sua audiência, por estar acreditando e também confiando aqui nos conteúdos que nós trazemos no CNPJ Cast. O último lembrete para vocês que estão nos acompanhando, não deixe de fazer isso, continue acompanhando a gente nas redes sociais. Nós lançamos o evento Conecta CNPJs no dia 22/11, vai dar numa quarta-feira, nesse ano de 2023. Já esgotou o pré-lote, estamos quase fechando o primeiro lote, então não perca a oportunidade de garantir o seu ingresso e ter conteúdos tão ricos quanto esse, mas agora de forma presencial, vivendo uma experiência que nós queremos entregar para vocês nesse evento incrível e quem sabe se torne também inesquecível para vocês. Então, um forte abraço e até o próximo episódio do CNPJ Cast.